Olá, pessoal. Meu nome é Caroline, sou professora da disciplina de Ciências da Natureza do EJATEC Polo Caldas Novas. Hoje eu vou estar trabalhando com vocês o conteúdo de revisão do módulo 2, que é o conteúdo que vai cair na nossa prova do módulo 2. Então, dentro do conteúdo de módulo 2, nós temos um dos temas trabalhados, o sistema solar. O que é o sistema solar? O sistema solar nada mais é do que o Sol no centro e todos os demais planetas girando em torno desse Sol. Então, nós podemos ver aqui o Sol como uma estrela central aqui do sistema solar e os demais planetas girando em torno desse Sol, e nós, do planeta Terra, estamos localizados aqui. Além dos planetas e do Sol, nós temos a Lua, que não necessariamente faz parte do sistema solar. Por quê? Porque a Lua ela é um satélite, ela é o único satélite natural e ela fica aqui, ó, bem próximo da gente. Quando a gente fala do sistema solar, nós temos o Sol, né? Como eu já falei, o centro desse sistema, e é o Sol, gente, que fornece calor e luz para a Terra. Então, nós temos o dia graças ao Sol, porque é ele que fornece a luz do dia. Então, o Sol é a estrela responsável por fornecer luz e calor para o planeta Terra. E aí, como a Terra fica aqui, né, em torno do Sol, nós temos um movimento de translação. O que é o movimento de translação? É o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Então, toda vez que vocês ouvirem falar o movimento de translação, nada mais é do que o movimento que a Terra faz, um giro que a Terra faz em torno do Sol. E aí nós temos um movimento de rotação da Terra, que além dela girar em torno do Sol, ela faz o movimento de girar ao redor dela mesma, tá? Então a translação é ela girando em torno do Sol e a rotação é ela girando em torno dela mesma, certo? E aí eu falei da Lua, né, como um satélite natural. Então a Lua ela não tem luz própria como o Sol. Ela, assim como a Terra, ela é iluminada pelo Sol. Então ela reflete a luz do Sol, por isso a gente consegue, dependendo da fase que ela estiver, ver a Lua. Mas a Lua não tem luz própria, ok? E aí nós temos algumas fases da Lua, né? Nós temos a fase crescente, a fase de lua cheia, a fase minguante e a fase de lua nova. E aí, na fase de lua nova, a lua ela vai estar entre a Terra aqui e o Sol, tá? Nessa fase nós não conseguimos observar a luz, justamente por ela estar posicionada entre a Terra e o Sol. Então ela vai ficar quase que imperceptível. E aí, nessa época, nessa fase da Lua, ela geralmente vai nascer durante o dia, nascendo logo pelas 6 da manhã e se pondo no final do dia. Então, à noite, por isso que à noite a gente não consegue ver ela, por ela estar na posição entre a Terra e o Sol. E aí nós temos a Lua crescente, né? A Lua crescente ela vai ter um formato de semicírculo, então a gente vai conseguir ver apenas uma parte da Lua. E nessa época, nós vamos estar aqui, né? E a lua crescente é quando a lua vai estar mais ou menos posicionada nessa direção em relação à Terra. Nessa fase, a lua ela vai nascer por volta do meio-dia e se pôr por volta da meia-noite. Nós temos também a fase da lua cheia. Então, a lua cheia, como vocês podem ver, a lua fica toda iluminada pelo sol. Por quê? Porque nessa fase, a lua vai estar aqui, né? Nós vamos estar aqui. Então, ela fica com todo esse aspecto iluminado. Nessa época, a lua ela vai nascer por volta das 6 horas da tarde, né? Início da noite, e se pôr logo pela manhã, no final da noite. E aí nós temos a lua minguante, que é bem parecida com a lua crescente.
Então, na lua minguante, ao contrário da lua crescente, a lua vai estar posicionada aqui em relação à Terra. Então, por isso que ela é muito parecida com a lua crescente. A lua minguante ela vai ter um formato de semicírculo e ela vai nascer por volta da meia-noite e se pôr, né, e sumir por volta do meio-dia. Vocês lembram de eu falar lá no início, né, do movimento de translação e de rotação. São esses movimentos, gente, responsáveis pelas estações do ano. Então, por isso que nós temos a primavera, o inverno, o outono e o verão, por conta desse movimento que a Terra faz em torno do Sol. Então, dependendo de onde a Terra estiver em relação ao Sol, nós vamos ter determinadas estações. E aí são esses movimentos também de rotação e translação que nos fornecem a relação entre clima e tempo. E tem uma grande diferença entre clima e tempo, tá? Quando a gente fala de tempo, a gente está se referindo às condições atmosféricas de curto período de tempo. Então, por exemplo, tá frio hoje, né? O frio a gente está se referindo ao tempo, porque não necessariamente está frio o tempo todo, mas está frio naquele momento, certo? Enquanto que o clima ele se refere às condições atmosféricas em longo prazo. Então, é um conjunto de tempos acumulado no decorrer do ano. Então, por exemplo, o clima no Cerrado é quente e seco. Então, isso a gente sabe por quê? Porque são vários anos a gente observando esses tipos de tempos, certo? Então, lembre-se que tempo se refere às condições atmosféricas de curto prazo, enquanto que clima se refere às condições atmosféricas em longo prazo. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar mandando na plataforma ou tirando elas diretamente comigo na escola, certo?